Olá, amigos. Venho humildemente aqui para falar um pouco, me expressar um pouquinho sobre essa reforma trabalhista e previdenciária. É com repúdio que vejo aí essas entrevistas do Michel Temer e os seus aliados, dizendo que o desemprego no Brasil hoje é causado por os grandes processos judiciais, por muitos processos judiciais que estão levando empresas à falência. Mentira terrível. E o meio para justificar esse golpe que ele está dando nos trabalhadores, especialmente nos menos favorecidos, que são esses trabalhadores das empresas privadas. Retirar os direitos e deixar negociação patrão e funcionário é o mesmo que dizer: senhores empresários, vocês estão livres para fazer o que bem entender com seus funcionários. Não existe negociações entre patrão e empregado de empresas privadas. Estatais, talvez sim, mas empresas privadas não. Comparar os direitos trabalhistas brasileiros com os direitos trabalhistas americanos e franceses é um absurdo. Porque, a começar, deveria fazer a comparação com valores. Veja como que o funcionário americano e francês é remunerado. Veja também que ele é muito valorizado. E lá as leis é verdadeiramente para todos, para empregado e para patrão. Lá, se não cumprir a lei, tanto o empregado quanto o patrão vai para a cadeia. Ao contrário do Brasil, onde tudo se pode e quem não pode nada é a classe inferior. Dizer que as empresas estão falindo por muitos processos judiciais, ações judiciais, é o mesmo que mostrar se existe ação judicial, é porque mesmo com as leis, os empresários e os patrões não cumprem, imagine sem elas. Pense bem nisso. É o mesmo que dizer aos patrões: olha, nós vamos retirar todos os direitos que o funcionário tem, que o empregado tem, e vocês voltem a contratar. Daqui para frente, ou eles aceitam o que vocês oferecerem, seja como vocês quiserem, ou eles não vão ter opção. Das duas, uma. Ou aceita, ou aceita. E quando eles deixarem a empresa, não terão que reclamar. Porque não existe negociação, eu nunca vi negociação de funcionário e empregador, empregador e funcionário de empresa privada. Eles simplesmente delegam, determinam e pronto. Ou você aceita ou está fora. Infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente, eu vejo o funcionário, o trabalhador, regredir a ponto de me lembrar de quando eu era muito criança e via lá no interior. Cansei de ver e presenciar, não muito tempo atrás, onde aqueles trabalhadores trabalhavam a troco da comida, do alimento. Raramente o patrão dava a ele o dinheiro. E ali ele morava na fazenda, e quando estava na idade de se aposentar, já velho, cansado, não podia mais trabalhar, o patrão dava aquele pedacinho de terra, aquele cantinho onde ele morou no seu rancho, como uso campeão, para que dali para frente ele se virasse. Não era um acerto de tempo, e era simplesmente porque ele morou muito tempo e ele dizia: ele não pode sair mais daqui porque tem uso campeão. Ele ia recorrer a quem? Não tinha direito nenhum. Aí vem dizer um acordo que ele fazia entre ele e o patrão. É assim que estamos voltando. Ou seja, a roubalheira veio, a corrupção
roubaram, sonegaram, saquearam o Brasil e o funcionário, o trabalhador, o humilde trabalhador é que tem que pagar a conta hoje. Nós assistimos tudo isso, ninguém fala nada. Eu não estou dizendo aqui que deveria sair para as ruas, quebrar, eu acho isso terrível. Não condiz com o nosso caráter, mas eu acho que a gente tinha que falar. Nós tínhamos que dar nossa voz, a gente tinha que protestar. Porque com relação a eles, os políticos, o que eles vão fazer? O que vai ser tirado deles? Quais são os direitos deles que vão deixar de existir? Com certeza eles não vão tirar nenhum direito deles. Nada, nada, nada. Gente, vamos dar o grito, somos brasileiros. Nós vimos aí o Brasil investir milhões e milhões em estádios de futebol. E milhões ali no Rio de Janeiro para essas Olimpíadas. E a saúde afundando, o país se afundando. Agora vem dizer de reforma da Previdência Social. Meu Deus, que reforma é essa, onde só vai atingir mais uma vez as classes menos favorecidas? Por que ao invés de dizer que é devido a inúmeros aposentados, mais uma vez vem comparar com os outros países? Países esses onde se houver uma corrupção, político vai para a cadeia e fica e vai cumprir. Não é igual estar aqui no Brasil, soltando os ladrões, os canalhas, os corruptos. Estão de novo saindo para a rua. Está jogando na nossa cara, dando um tapa na nossa cara. O país não tem lei, a lei é só para os otários, chamando a gente de otário. Me desculpa a expressão. Mas olha aí, esse Ike Batista, como queiram, na rua. E tantos outros já começaram a sair e ninguém faz nada e tudo diz que é culpa da Previdência Social e dos processos judiciais, que é a crise no país. Por que não faz uma CPI? Eu concordo com a reforma da Previdência Social, concordo sim. Assino embaixo e dou meu apoio, mas depois que for feita uma CPI, se houver corrupção, onde foi tirado o dinheiro, onde há roubo, que esses devolvam e pagam. Se devolver, com certeza, a Previdência Social sai da crise que está. Mas, por favor, não vem comparar com os outros países, porque certamente, se nos Estados Unidos um político sonegar, desviar a verba, conforme estão fazendo aqui nesse país, eu duvido, senhores políticos, que eles sairão de novo na rua. E mais, tudo bem se vai fazer uma reforma. E quanto à reforma que atinge vocês? Porque um político com 2 ou 3 mandatos, se eu não estiver enganado, ele já se aposenta, ganha o direito de receber integralmente o seu salário. Isso vai ser tirado? O político vai trabalhar até os 65 anos? Vai contribuir? Ou será que o político está imune a isso? É só o pobre que paga pelos seus roubos? Está na hora do Brasil falar. Está na hora da gente agir. Eu fico triste em imaginar que eu tenho filhos e que provavelmente eles não vão se aposentar. Não vai dar tempo. Ninguém vai ficar dos 16 anos aos 65 anos numa mesma empresa. E 1 ano fora da empresa é 1 ano a mais que terá que trabalhar. Pense nisso, gente. Vamos dizer para esses políticos, não faça isso com a gente, não julgue o brasileiro como bobo. Nós hoje, os trabalhadores, dificilmente você chega numa casa onde a pessoa não tem o seu carrinho, não tem uma vida mais ou menos confortável, com trabalho, graças aos direitos trabalhistas que eles agora querem tirar. E fazendo aí esse tipo de comparação com países desenvolvidos, onde a justiça vale, onde a lei é para todos, onde bandido vai para a cadeia, político corrupto vai para a cadeia. E se roubou, tem que devolver.
pega de volta todo o dinheiro roubado, onde todos os políticos sabem que está, e invista na Previdência nas empresas, e todos voltarão a contratar. Por que só depois dessa maldita Copa do Mundo, depois de tudo isso que o Brasil começou a afundar, onde houve roubo, dinheiro investido em estádios sem necessidade, e através disso roubos e mais roubos, dentre tantas coisas, e agora vem dizer que é devido à classe trabalhadora, processos judiciais, aposentadoria. Quem menos recebe direitos trabalhistas são os aposentados, que recebem uma migalha, um salário mínimo. 90% de quem recebe o seu salário de aposentadoria é um salário mínimo. Será que realmente isso quebraria a Previdência Social? Agora, um político aposentado, por exemplo, ele recebe no mínimo 20 salários mínimos. Não seria aí que deveria ser feita a reforma? Com quantos anos vai se aposentar o próximo político que fizer aí 2 mandatos? O presidente, quantos anos? Quanto tempo ele terá que contribuir? Vamos pensar nisso, brasileiro. Vamos pensar nisso, gente. Vamos dar um basta. Mas não é saindo para as ruas, quebrando tudo, que isso vai mudar, não. Faça pelo menos assim, tenhamos coragem, vamos postar um vídeo, vamos fazer uma corrente. Repúdio ao que está fazendo com o Brasil. O Brasil está se acabando, o Brasil vai se acabar. Se o brasileiro não gritar, não brigar pelos seus direitos, vai se acabar. Pode escrever o que eu estou dizendo. Eu sou um mero trabalhador, um modesto caminhoneiro, que vejo o Brasil se afundando pouco a pouco. Não tenho muito estudo, mas tenho inteligência suficiente para saber que não sou ouvido, que ninguém pergunta nada para